Olá, neste vídeo vamos falar sobre a relação entre fé e razão. Olá, neste vídeo vamos falar sobre a relação entre fé e razão na filosofia medieval. Esse foi um dos temas mais importantes da Idade Média e influenciou profundamente o pensamento ocidental. Tradicionalmente, esse debate surgiu do encontro entre a cultura greco-romana e o cristianismo. Para os filósofos gregos, o mundo natural, também chamado de cosmos, era a fonte da ordem, da harmonia e das leis que organizavam a vida humana. Eles acreditavam que o ser humano poderia compreender essa organização por meio do Logos, que significa razão ou pensamento racional. Já para os cristãos, a verdade não era alcançada apenas pela razão humana. Eles acreditavam que Deus revelava ao homem quem ele é, qual é a sua origem e qual é o seu destino. Dessa forma, a fé era considerada um caminho fundamental para alcançar a verdade e compreender o sentido da existência. Esse confronto de ideias levou ao surgimento de diferentes posições filosóficas. Alguns pensadores defendiam que fé e razão poderiam coexistir até se complementar, e outros acreditavam que a razão deveria estar subordinada à fé e à verdade revelada por Deus. Havia ainda aqueles que viam as duas como áreas distintas e difíceis de conciliar. Essas discussões marcaram um período conhecido como patrística, que corresponde à filosofia desenvolvida pelos padres da Igreja. Um de seus principais representantes foi Santo Agostinho. Para Agostinho, a fé era o primeiro passo para o conhecimento. Ele acreditava que Deus ilumina a mente humana para que ela possa compreender a verdade. Essa teoria ficou conhecida como iluminação divina. Sua famosa frase, creio para compreender, resume bem a ideia de que a fé ajuda o ser humano a alcançar uma compreensão mais profunda da realidade. Séculos mais tarde, outro importante filósofo medieval procurou aprofundar a relação entre a fé e a razão, Tomás de Aquino. Influenciado pelas ideias de Aristóteles, ele acreditava que a razão humana possui grande capacidade para conhecer o mundo e buscar a verdade. Diferentemente de alguns pensadores que colocavam a fé acima da razão, Tomás de Aquino defendia que ambas possuem a mesma origem, Deus. E por isso, segundo ele, não pode existir uma contradição verdadeira entre aquilo que a razão demonstra e aquilo que a fé ensina. Quando parece haver um conflito, significa que houve algum erro na interpretação de uma das duas. Uma das contribuições mais conhecidas de Tomás de Aquino foram as 5 vias, argumentos filosóficos que buscavam demonstrar racionalmente a existência de Deus. E com isso, ele mostrou que a razão também pode ser utilizada para refletir sobre questões religiosas. A relação entre a fé e a razão continua sendo discutida até os dias atuais. E muitas questões envolvendo a ciência, a religião, ética e conhecimento ainda levantam debates sobre os limites da razão humana e o papel da fé na vida das pessoas. Podemos concluir que a filosofia medieval não procurava simplesmente escolher entre a fé ou a razão, e pelo contrário, muitos filósofos tentaram mostrar que as duas podem caminhar juntas na busca pela verdade. Graças às contribuições de pensadores como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, esse debate permanece relevante e continua influenciando nossa forma de compreender o mundo. Obrigada pela atenção.